Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Fabrício Joaquim mais uma vez aqui. Mais uma vez tendo a oportunidade de estar gravando uma live aqui com vocês, trazendo mais um estudo para que a gente possa estar refletindo sobre alguns ensinamentos bíblicos que são importantes para a nossa vida. E hoje eu queria ter uma conversa com vocês, um estudo, uma leitura bíblica a respeito de algo que tem me parecido ser muito importante para os dias atuais. Grandes pastores, grandes teólogos do passado disseram que é importante para o pregador, é importante para o teólogo, é importante para quem está envolvido com o ministério, observar o espírito do tempo, observar o que está acontecendo em sua volta, ter uma visão panorâmica da realidade, do mundo em que vive, conhecer qual é as necessidades das pessoas, as carências, os sofrimentos, para poder lançar luz sobre isso com a palavra de Deus, com o Evangelho. É o ato profético exercido no ministério. E hoje, tendo pensado um pouco nisso, eu queria tratar sobre um tema que muitas vezes parece ter sido um pouco negligenciado, tem sido um pouco esquecido, muitas vezes não é muito tratado, e eu queria trazer um pouco sobre a importância disso para a nossa vida, principalmente nos dias atuais. Hoje eu vou falar sobre a vida interior do homem, a vida interior do ser humano. Falar um pouco sobre as beatitudes, sobre o relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, e sobre como nós podemos, através disso, buscar ter um envolvimento mais profundo com Deus e colher os frutos das promessas que existem nas Escrituras. Logo, alguns dias atrás, eu fui sair com minha família e, saindo com ela, eu fui visitar um restaurante onde tinha nesse restaurante uma paisagem muito bonita. Uma paisagem que nos convidava para parar ali um pouco, ter um contato com a natureza, parar ali um pouco e poder aproveitar, sair um pouco dessa rotina urbana que muitas vezes nós temos e desfrutar um pouco de toda aquela beleza. Eu estava observando tudo isso, desfrutando do que aquele lugar tinha para oferecer e, por um instante, eu fui tomado para observar um pouco as pessoas que estavam ali em minha volta. E logo eu percebi que tinha uma movimentação um pouco diferente, talvez comum para muitos. As pessoas pouco estavam se importando em contemplar aquela natureza, pouco estavam se importando a perceber o belo que estava ali, pouco estavam se importando a perceber o que toda aquela natureza, o que toda aquela paisagem, o que todo aquele céu azul lindo que estava diante de nós, poucas pessoas estavam dispostas a perceber o quanto que isso poderia comunicar a respeito de Deus, como diz o próprio Paulo em sua carta aos Romanos. E eu observei que as pessoas que estavam ali em volta estavam mais preocupadas em registrar aqueles momentos em suas redes sociais. Não era um compromisso ou uma vontade, uma necessidade de perceber toda aquela beleza, mas uma necessidade de fazer com que outras pessoas percebessem que elas estavam ali. Tentar mostrar para outras pessoas, como uma forma de status social, que elas estavam ali. Nesse dia, eu parei um pouco para observar as redes sociais. E comecei a perceber um pouco disso. Você há de concordar comigo. Que as pessoas, em todos os lugares que vão, muitas vezes estão mais preocupados em mostrar que estão ali em suas redes sociais do que se beneficiar do que aquele lugar tem a oferecer. Muitas pessoas, quando tiram férias, em vez de dar um pouco de descanso para o seu corpo, para a sua mente, naquele local de férias, se preocupa de forma demasiada em registrar aqueles momentos. Tirar fotos e mais fotos, registros e mais registros, para mostrar para outras pessoas que estão ali. E isso me fez perceber que talvez
a gente deveria convidar mais as pessoas nessa sociedade de hoje, sociedade de redes sociais, sociedade de status, sociedade onde se preocupa com curtidas, com números, a pensar um pouco mais sobre a vida interior. Pois é essa mesma sociedade que tem se adoecido demais com doenças da alma, se adoecido demais com problemas psicológicos, se adoecido demais com problemas relacionados ao espírito. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso e hoje eu convido vocês a pensar um pouco sobre a vida interior. Antes de falar sobre a Bíblia diretamente, eu quero convidar vocês a pensar um pouco sobre o que os filósofos acreditavam ser essa vida interior. E ainda mais, pensar um pouco o que seria a felicidade. Será que sua felicidade está em ter um número exorbitante de curtidas em sua foto? Até onde você vai para que as pessoas curtam as suas fotos? Até onde você vai para ter um compartilhamento de suas redes sociais? O que você é capaz de fazer para que as pessoas te vejam, para você ser reconhecido? Até onde você se vende para que as pessoas venham comprar a sua imagem? Então vamos falar sobre felicidade primeiro. São esses likes, são essas curtidas, são esses seguidores que têm trazido felicidade para você? É nisso que tem alegrado seu coração? Então vamos pensar um pouco sobre 3 tipos de felicidade e eu convido a você meditar para saber quais são os tipos de felicidade que estão enchendo o seu coração e se você está carecendo de alguma. Os filósofos, como por exemplo Aristóteles, falava sobre 3 tipos de felicidade. Uma primeira felicidade seria a felicidade em uma vida guiada pelos prazeres. O que seria essa vida guiada pelos prazeres? É aquele prazer imediato, momentâneo, que você encontra rápido, se satisfaz rápido, mas logo depois ele passa. Hoje em dia, muitas pessoas têm a carência de viver esses prazeres. Muitas pessoas encontram prazeres imediatos no uso de substâncias alcoólicas. Muitas pessoas encontram prazer imediato no uso de entorpecentes. Muitas pessoas encontram prazer imediato em uma euforia que pode ter assistindo um jogo de futebol quando seu time ganha, ou um prazer imediato a poder ter um relacionamento com uma mulher ou com um homem. Então, o que seria essa felicidade? Seria um primeiro nível de felicidade, uma felicidade imediata, uma felicidade que busca satisfazer os prazeres mais básicos e elementares do homem. Aristóteles dizia que as pessoas que são dominadas por esse prazer, que as pessoas que buscam sem medida esses prazeres, são pessoas que vivem como meros animais. Qual é a satisfação de um animal? É procriar. Qual é a satisfação de um animal? É conseguir se alimentar. Qual é o prazer e a felicidade de um animal? É conseguir encontrar uma fonte de água. São coisas elementares. Nós também necessitamos dessas coisas elementares. Mas será que a nossa felicidade se baseia em tão pouco? Será que nós, como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, será que é só isso que nós podemos encontrar na vida? Será que é só isso que a vida tem a oferecer para a gente? Será que é só isso que Deus entregou para a gente? Então essas pessoas, os filósofos falavam, são pessoas que agem como feras, como bestas, como predadores. São pessoas que têm uma alma animalesca. Uma segunda felicidade é uma felicidade que já está no campo da humanidade, mas ainda não é a que está acima de todas as coisas, a mais importante. Eles diziam que existe uma segunda felicidade, que é a felicidade política, a satisfação política. Mas eu quero explicar um pouco o que ele quer dizer com política. Quando ele diz sobre a vida política, a felicidade política, ele não está dizendo sobre você exercer um cargo político. Ele não está falando sobre política partidária. O filósofo está falando sobre a polis, a sociedade. E ele dizia que a realização e a felicidade política é você ser
reconhecido pelas pessoas. É você ter um reconhecimento pelas pessoas. É as pessoas olharem para você e te admirar. É a fama, são os confetes que podem ser lançados sobre alguém. É você ser um influenciador, falando na linguagem mais atual. Então, esse seria um segundo nível de felicidade, uma felicidade política. Onde você não se importa muito com quem você é. Onde você não se importa muito com você mesmo. Você está mais preocupado em agradar as outras pessoas, para que as pessoas venham querer estar próximo de você. Você não se preocupa muito com a sua personalidade. Você não preocupa muito com quem você é de verdade, o seu eu interior. Mas você se preocupa muito com fazer o que as pessoas querem. Você se preocupa muito em agradar os outros, atrair os outros, para que os outros venham te reconhecer, para que os outros venham olhar para você. A satisfação política, então, não é uma satisfação tão imediata, mas é uma satisfação simples, pueril. É ser admirado pelos outros, é ser dependente da opinião de terceiros. O que os filósofos vão dizer que isso era uma mera vaidade. Lembra do que diz Salomão? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Conseguir posses para mostrar que tem posses, pura vaidade. Conseguir ter um número grande de seguidores em suas redes sociais, pura vaidade. Conseguir ter bens materiais para que as outras pessoas possam ver quantos bens materiais você tem, pura vaidade. Eu vejo algumas vezes nas redes sociais, na internet, pessoas que têm números imensos de carros, carros completamente caros, pessoas que têm número imenso de motos. Não tem muito tempo eu estava assistindo a respeito de alguém que morria de desejo de ter um carro, mas essa pessoa não saía na rua com o carro com medo de estragar o carro. Essa pessoa também tinha uma moto que o sonho dele era ter essa moto, mas não conseguia sair na rua com essa moto, porque ele tinha medo de estragar essa moto. Então, são prazeres que estão relacionados com a vaidade, com o ego. São prazeres que estão relacionados mais com o pecado, com a ostentação, com a sensação de poder. Eu não sou contra as pessoas realizarem seus sonhos, mas eu pergunto a você, será que tua satisfação acaba nisso? Será que a sua satisfação termina nisso? Será que sua satisfação se baseia somente nisso? Será que você é alguém que vive a plena vaidade? Existe um terceiro e último, que é dito por eles, que seria a vida contemplativa. Dizem os filósofos, diz Aristóteles, que essa vida contemplativa é a busca pela mais suprema felicidade, que é poder encontrar aquilo que é a felicidade em si mesmo, encontrar aquilo que é o bem em si mesmo. É claro que todas essas coisas podem, em medida certa, trazer algum bem para o ser humano. É claro que você pode conseguir encontrar um bem em sua vida, em poder ter uma vida mais confortável, em poder ter uma vida um pouco mais aconchegante. Mas isso não é o bem em si mesmo. Os filósofos diziam, Aristóteles dizia, que existia somente duas pessoas capazes de encontrar o bem supremo, de chegar à felicidade suprema, que eram os sábios e os filósofos. Porque eles sabiam que deveriam buscar aquilo que é a felicidade em si. Eles sabiam que deveriam buscar aquilo que é o bem em si mesmo, a maior pureza de todas as coisas. E essa vida era uma vida contemplativa. Era uma vida que chegava a alcançar o próprio Deus. Eles diziam que um homem que conseguisse chegar até Deus encontraria a maior satisfação. Porque Deus ele é tão puro, porque Deus ele é tão bom, porque Deus ele é tão verdadeiro, porque Deus ele é tão feliz que ele é suficiente em si mesmo. Mas teve uma questão. Tempo depois, um grande filósofo também,
se converteu ao cristianismo, chamado Agostinho de Hipona. E Agostinho fez alguns apontamentos sobre a felicidade. Antes de entrarmos nas Escrituras, eu quero convidar você a fazer essa transição comigo do que diziam os filósofos e o que diz as Escrituras. Agostinho, então, vai fazer uma séria crítica aos filósofos. E olha só o que ele diz. Se aqueles grandes homens, cujos nomes são exaltados, tivessem de que viver segunda vida entre nós, e se deparassem com as igrejas repletas e templos pagãos vazios, o gênero humano vocacionado a ponto de deixar a cobiça dos bens temporais e passageiros, correndo em calço da esperança da vida eterna e dos bens espirituais e superiores, então talvez estes grandes pensadores pagãos exclamassem assim. Isso no caso se eles fossem tão dignos como nós pensamos que somos. Diriam eles, eis o ideal que nós não ousamos realizar, converter os povos. Cedemos mais aos seus costumes do que os atraímos às nossas próprias convicções e aspirações. Agostinho vai dizer isso num livro chamado A Verdadeira Religião, falando sobre o cristianismo. O que ele quer dizer? Que foi quando o povo teve contato com a fé, quando o povo teve contato com a mensagem de Cristo, quando o povo teve contato com Deus por meio de Cristo, por meio da salvação em Cristo, as pessoas puderam encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, então, para Agostinho, estava naquele povo que encontrou o seu anseio superior, que é não ficar desejoso pelas coisas passageiras, que já diz Jesus em seu grande sermão, o Sermão da Montanha, onde as traças comem e os ladrões roubam. Mas as pessoas que tinham encontrado a verdadeira felicidade eram aquelas pessoas que, diz Agostinho, que estavam na igreja, buscando fervorosamente, cobiçando com esperança a vida eterna, os bens espirituais e superiores. Meus irmãos, não tem muitos dias que eu fui fazer uma visita em uma loja do centro aqui da cidade. E eu tive conversando ali com a proprietária daquele comércio por alguns minutos e percebi o quanto ela estava aflita, o quanto ela estava inquieta, nervosa, agitada, o quanto ela estava com seus nervos, como podemos dizer, à flor da pele. E é claro que ela estava ali buscando o seu sustento, buscando o seu trabalho. Mas, meus irmãos, é bom isso. É bom buscar ter uma vida digna, ter uma vida bem-sucedida. Mas eu pergunto, será que na busca dessas coisas devemos destruir, comprometer a nossa vida espiritual? Devemos comprometer a nossa saúde? Devemos comprometer a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional? Meus irmãos, Cristo, o próprio Cristo, nos prometeu algo que não foi prometido para nenhum outro que esteja fora dele, que é a verdadeira paz. A paz que somente ele é capaz de dar. Mas Agostinho, ele foi ainda mais além. Agostinho foi um grande mestre da vida interior. Muitos o chamam até mesmo do pai da psicologia. E ele nos convencia do seguinte: não procure fora, mas dentro de você. É dentro do homem que habita a verdade. Muitos confundem isso e pensam que Agostinho estava dizendo que dentro de cada homem existe um Deus, que dentro de cada homem existe a felicidade, que o homem deveria ouvir o seu coração. Meus irmãos, não é bem isso que Agostinho estava dizendo. O que Agostinho estava fazendo era nos convidando para olhar para dentro de nós mesmos, para procurar em nosso interior aquilo que nós escondemos da sociedade. Era para mostrar dentro de nós, buscar dentro de nós a pessoa que verdadeiramente pode falar com Deus.
E existe aqui, queria até trazer esse parêntese, nessa perspectiva de uma vida interior, uma grande diferença. A diferença entre homens religiosos e homens espirituais. Porque muitas vezes, talvez você até pense que você tem feito de tudo para ser alguém que é assim, que vive uma vida religiosa, que vive uma vida devocional. Mas vamos trazer duas diferenças. A vida do homem religioso é uma vida do homem puramente legalista. A vida de um homem que é puramente uma capa, puramente um enfeite externo que ele gosta de exibir para os outros. É a vida de um homem moralista. A vida do religioso é uma vida de expressão externa, mas que lá no fundo não está bem assim. Não está bem lindo, não está bem ao agrado dos olhos de Deus. E como é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que, em seu interior, ele se revela, primeiramente, não para os homens, para agradar os homens. Primeiramente, não para os homens, para chamar a atenção dos homens, mas primeiramente para Deus, para que por Deus ele possa ser tratado. A questão é que nós, muitas vezes, ignoramos isso. Não deixamos esse eu nosso, esse nosso interior transparecer e escondemos até mesmo de Deus. Mas, Fabrício, qual é o fundamento para falar de uma vida interior? Qual é o fundamento que nós encontramos para dizer que Deus quer tratar de nós a partir de dentro? E que se eu realizar essa vida interior que você começa a dizer, que eu vou encontrar uma vida feliz, que eu vou encontrar uma vida plena. Qual é o fundamento que eu devo dar atenção para isso? Meus irmãos, quero te convidar a lembrar do que Jesus disse àquela mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Lembra quando ele se encontra com ela? Lembra que eles estavam ali no tanque de Jacó? Lembra que Jesus estava ali e falando com ela, ele estava pegando água no poço que era profundo? E quando Jesus fala que ele poderia dar ela uma água de beber, ela o questiona. É tu, por acaso, maior do que nosso pai Jacó? Como pode pegar água se não tem? Como pode me dar água se não tem com que pegue? Jesus responde a ela. Ele disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 19. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que só salte para a vida eterna. Olha só o que Cristo diz. Aquela mulher estava preocupada a satisfazer uma vontade imediata dela ali. Aquela mulher estava preocupada em matar uma sede ali, um prazer momentâneo, que voltaria logo. Mas Jesus disse, eu tenho uma água mais especial para lhe dar. Uma água que se você beber, nunca mais terá sede. Se eu lhe der essa água, se você beber da água que eu tenho para lhe oferecer, essa água vai fazer com que você vai transbordar dentro de você e você vai conseguir olhar aquilo que é superior, olhar aquilo que é a verdadeira bondade, olhar aquilo que é a verdadeira paz, olhar aquilo que é a verdadeira felicidade. A paz do Espírito Santo, a paz que só Cristo pode nos dar. Mas tem um problema. Nós temos um problema sério. O grande problema é que nós temos medo dessa vida interior. Nós temos muito medo de nos revelar verdadeiramente. Nós temos muito medo de demonstrar quem realmente nós somos. Mas, meus irmãos, quando nós vamos conversar com Deus, lembra do que o próprio Agostinho, que estamos referindo aqui, fala lá em suas confissões. Senhor, o Senhor estava dentro de mim, eu não sabia. O que ele está querendo dizer é que se ele realmente revelar-se para Deus, se ele realmente falar com Deus de forma sincera, verdadeira, ele ia conseguir encontrar esse contentamento em Deus. Meus irmãos, você não vai ao médico e esconde dele suas dores. Você não vai ao médico e esconde dele as suas feridas. Você não vai a Deus e esconde de Deus os seus pecados.
Você não vai a Deus e esconde de Deus os seus desejos, por mais terríveis e pecaminosos que sejam, porque somente Deus pode trazer essa cura para você. Mas nós temos medo. E tem uma grande questão. Deus está querendo conversar conosco, mas Ele quer conversar com esse homem interior. Ele quer conversar com você, com o indivíduo, com o mais profundo da sua alma, porque não tem nem mesmo como você esconder isso dele. Não tem nem mesmo como você não se revelar para Deus, não tem para onde você corra, não tem para onde você vá. Mas Deus pode trazer a cura para você, Deus pode trazer a verdadeira paz para você. Você pode encontrar isso em Cristo, somente em Cristo. Mas tem uma questão. Talvez você pense que se relacionar com Deus, ter uma vida espiritual, seja você demonstrar para Deus o sujeito profissional, a persona, o personagem principal que você apresenta para a sociedade. Mas, meus irmãos, quando você chega diante de Deus em seu quarto, Deus não quer falar com um profissional. Deus não quer falar com um médico. Deus não quer falar com um advogado. Deus não quer falar com um mecânico. Deus não quer falar com um arquiteto. Deus não quer falar com um comerciante. Deus não quer falar com o seu currículo. Se você é um acadêmico, Deus não quer falar com o seu látis. Deus não quer falar com o seu diploma. Deus não quer falar com o sujeito universitário. Com quem Deus quer falar? Deus quer falar com você, com esse homem interior, com quem habita em você. Por isso nós devemos tirar esses personagens da frente de Deus e nos revelar mesmo para Ele, fazer com que esse nosso interior venha se revelar diante de Deus e confessar, buscar em Deus essa terapia, esse tratamento, essa cura da alma. Buscar em Deus a felicidade, pois Ele ainda pode nos dar. Meus irmãos, só que qual é o problema? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos dos versículos 19 a 21, nós percebemos algo que o Senhor nos revelou. Ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agostinho também dizia que o homem de mentira não pode conhecer a verdade. O que nós fazemos é esconder esse homem interior de todos e até de Deus, porque nós temos vergonha e medo de sermos expostos. Meus irmãos, mas é somente se nós realmente nos revelarmos para Deus que seremos verdadeiramente transformados por Ele. Se nós realmente estivermos dispostos a confessar os nossos pecados, nós seremos transformados por eles. Muitas das nossas dores que nós vivemos na sociedade hoje, muitas das nossas angústias que nós vivemos na sociedade hoje, é porque nós não deixamos e não aceitamos as curas que vêm do alto. Não aceitamos ser transformados pelo Evangelho e viver a vida feliz que o Senhor Deus nos dá, ainda aqui nesse mundo. E por completo, na vida eterna. Nós não buscamos essas coisas superiores, nós buscamos as coisas passageiras. Olha mais uma coisa, Jeremias 7:23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Meus irmãos, nós temos muito a conhecer de Deus. E tem uma coisa, tem um detalhe. Muitas das pessoas entendem mal as leis de Deus. As leis de Deus não foram feitas para nos aprisionar, mas foram feitas para nos dar liberdade. O povo de Israel, quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos as Escrituras,
eles se alegram na lei de Deus, eles se alegram na palavra de Deus, eles se alegram a obedecer à palavra de Deus. Nosso relacionamento com as leis do Senhor, nosso relacionamento com a palavra de Deus, não deve ser diferente. Porque é seguindo os caminhos que o Senhor nos manda que nós vamos encontrar o verdadeiro bem, que nós vamos conseguir caminhar bem dia após dia. Se você não entende isso, meu irmão, é porque talvez os seus valores estejam invertidos. Naquela pirâmide que nós colocamos aqui, ou hierarquia que colocamos aqui, da felicidade, dos prazeres imediatos, da felicidade dos prazeres na polis e da felicidade nas coisas eternas, talvez seus princípios, seus desejos e suas prioridades estejam completamente invertidas. E as consequências disso, meus irmãos, são graves. Porque muitas vezes nós não compreendemos o que nós somos. A nossa antropologia, a nossa percepção do que nós somos enquanto seres humanos está equivocada. Nós pensamos que nós somos animais puramente racionais, feitos para progredir na ciência, progredir nos bens, progredir na sociedade. Mas nós somos mais que isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Enquanto nós estamos alimentando os nossos corpos, alimentando a nossa vaidade, nós estamos enfraquecendo e deixando a nossa alma cada vez mais raquítica. E nós não podemos nos deixar levar pelos nossos desejos para não cair na condenação que Deus deu aos romanos e aos gregos, dito pelo próprio apóstolo Paulo. Nós não podemos, meus irmãos, querer sermos entregues à nossa própria vontade, porque isso só trará para nós angústias e tristezas, e morte, e dor. Mas olha o que diz ainda Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, você tem ideia do que seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você imagina um Deus que é sábio e com certeza Ele sabe mais do que você mesmo o que é bom para você. Você já pensou para pensar o que é a bondade, se o próprio Deus é bom? Você já parou para pensar nesse Deus que é amoroso? E se um Deus amoroso, se um Deus bom e se um Deus sábio te mostra um caminho que você deve seguir, por que ignorar esse caminho? Será que nós hoje, quando nos afastamos de Deus, perdemos tanto a nossa racionalidade, perdemos tanto a nossa inteligência, perdemos tanto o nosso bom senso, que achamos que nós sabemos o melhor para a vida do que um ser onisciente, bondoso, amoroso, como o nosso Deus? Será que nós, buscando obstinadamente seguir as nossas próprias leis, os nossos próprios costumes, vamos conseguir ter uma vida tão boa, tão plena, tão agradável, tão bem feliz, tão bem sucedida, ignorando o que diz o próprio Deus? Mas, meus irmãos, o que é então viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Meus irmãos, isso é encontrar o que é chamado de beatitude. Isso é encontrar o que é chamado de bem-aventurança. É olhar para aquilo que Deus nos ensinou como caminho. Seguir esse caminho que não nos aprisiona, mas nos dá a verdadeira liberdade. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta do pecado. Nos liberta das más influências. Nos liberta do próprio mal que nos aprisiona. E quando nós encontramos a beatitude, nós vivemos esse resplendor, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quem vive a beatitude, e quem vive isso, está cada vez mais podendo se
encontrar próximo aquela vida eterna, aquela paz plena que Cristo nos prometeu. Olha só o que é dito pelo próprio Senhor no Evangelho de Mateus, lá quase no finalzinho do Sermão do Monte, versículos 24 e 27. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não cai, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, o fim último de todos os homens que ignora os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que nos levam a essa beatitude, os caminhos que foram nos ensinados por Cristo, todos aqueles que ignoram a sua voz, as suas palavras e não praticam, o fim último do homem será esse. Será uma grande queda, será um grande terror, será uma grande decepção. Mas aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, esses encontrarão a beatitude, esses encontrarão e receberão aquilo que está guardado para todos aqueles que seguem a Cristo, que é uma vida eterna. Para encerrar, meus irmãos, eu quero falar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre essa beatitude, sobre essa bem-aventurança, sobre a vida feliz. Talvez esse último texto, o primeiro salmo da Bíblia, venha te ajudar a compreender mais o que é caminhar nos caminhos de Deus, o que é encontrar essa beatitude. Olha só o que diz o livro de Salmo, no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha só a diferença. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, qual é o caminho então que você deseja seguir? O caminho de uma vida interior, que você faz com que o seu homem interior, com que você mesmo se revele para Deus, deixe que Ele reconheça os seus erros, as suas vaidades, os seus pecados. Entregue isso na mão dele e busque nele uma cura, para que você possa viver uma vida de bem-aventurança, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de esperança naquilo que é eterno? Ou você prefere uma vida passageira, uma vida que vai ser logo mais ceifada, logo mais acabada? O próprio Senhor diz que nós não acrescentamos um fio de cabelo em nossa cabeça, que nós não somos capazes nem mesmo de acrescentar um dia a mais em nossa vida. E por que nós nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo? Porque nós nos preocupamos em, primeiro, fazer a boa vontade de Deus. Primeiro, seguir a lei de Deus, a palavra de Deus e os seus princípios, para que as demais coisas sejam nos acrescentadas. Meus irmãos, dentro de tudo isso, espero que vocês parem para pensar um pouco mais sobre o relacionamento profundo de vocês com Deus.
Que vocês meditem um pouco sobre essas bem-aventuranças. Que vocês meditem um pouco sobre a vida feliz. Que vocês meditem um pouco de como encontrar essa paz em Cristo, para que, meus irmãos, vocês não sejam levados como palha pelas vontades políticas, pelas redes sociais, pelo que diz o espírito desse tempo, mas seja guiado pelo Espírito Santo para alcançar a vida eterna. Deixo para vocês essa mensagem, agradeço a atenção de todos e até a próxima.